possamos estar atentos à voz do Senhor, ouvir a ação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Estamos felizes aqui com o Marcos e a Eula, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. A gente viu semana passada que de alguma forma todos nós somos servos, escravos de alguém. E Paulo vai tratar isso dizendo que ou você é escravo do pecado e a recompensa disso é a morte, ou você é escravo da obediência e o que você recebe então é a justiça. E não podemos servir a dois senhores. Vimos que o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, nós nos submetemos em lealdade a um destes dois senhores, ou ao pecado ou à obediência. E isso é feito de uma entrega, a uma submissão total, a um serviço exclusivo, seja para um e seja para outro. E Paulo vai dizer que essa mudança de senhorio, ela acontece por causa de Cristo, como diz o versículo 17, mas graças a Deus, é uma obra divina quando nós saímos da escravidão do pecado para podermos nos tornar servos do Senhor. E ele diz, graças a Deus, porque isso é obra dele, não é forjado nessa terra, não foi o homem quem elaborou, mas é algo que vem do céu para nós. Então, graças a Deus, porque éramos escravos do pecado, mas agora nós obedecemos de coração à doutrina do Evangelho, fomos entregues a Cristo e, uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Então, Paulo agora mostra que nós não estamos mais sob o domínio do pecado e nem de Satanás. Fomos libertados da escravidão para podermos servir e caminhar com o Senhor em novidade de vida. Foi isso o que, de alguma forma, a gente viu na semana passada. E agora eu convido-os para os versículos 19 a 23. Romanos 6, 19 a 23. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele vai continuar tratando nestes versos sobre o verbo oferecer. Quando ele diz oferecer, ele está falando sobre entrega. Quando você se oferece, você está se entregando para algo ou para alguém. A gente vai lembrar que no capítulo 6, lá no versículo de número 13, Paulo ele começa abordando esse assunto quando ele diz assim: não ofereçam cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Então, o que ele está querendo dizer com esse verso de número 13, que a gente não entrega o nosso corpo para que o pecado atue por meio dele. E quando Paulo fala entregar o corpo, os membros do corpo, ele está falando de nós como composição total. Então, nós não entregamos a nossa língua, os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos pés como instrumento do pecado, mas também a gente não entrega para a ação do pecado, a nossa inteligência, as nossas emoções, as nossas motivações, as nossas intenções. Então ele está dizendo que o homem como um todo, porque nós não somos só físico, nós também somos razão, somos emoções. Então, tudo o que nos constitui, Paulo diz, não entregue para o pecado, para que seja usado como instrumento de iniquidade. Não se ofereçam para os intentos malignos. Não deixe que Satanás use você,
use o que você é, use as suas motivações para poder praticar aquilo que é mal e aquilo que é pecaminoso. Então, essa ideia de se oferecer, que Paulo vai falar muito nesse capítulo de número 6, é essa ideia: não se deem, não se entreguem para o pecado, para que ele use e haja por meio de vocês. E para poder deixar mais claro ainda o que ele está dizendo nestes versos, porque o capítulo 6, ele vai falar como que funciona o processo de santificação, como que o crente agora em Cristo vive uma vida de santidade. E para poder deixar isso de uma forma mais clara para os seus ouvintes, Paulo no versículo 19, ele fala assim, agora eu vou falar para vocês como homem. O que eu vou falar para vocês, eu vou falar num tom que homem entenda homem. Em algumas palavras é assim. Ele vai dar uma ilustração do cotidiano, da vida comum. E ele vai então se valer dessa expressão para explicar, para exemplificar o que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, irmãos, dá licença, porque eu vou ilustrar a situação por meio da vida real. Não vou usar um exemplo de coisas espirituais, mas eu vou falar como homem, porque eu sei da vossa fraqueza, talvez para entender, para compreender e para poder internalizar essas coisas. Então o versículo 19 é: falo como homem por causa da vossa fraqueza. Ele vai tratar desse assunto que é muito sensível, que é o quê? A escravidão e como nós ficamos imersos nesse estado de escravidão. E o que o seu Senhor exige do seu escravo. E aí ele começa então a dizer assim, já que ele abriu o terreno no versículo 19 para poder ilustrar como homem, ele diz assim: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A gente viu na semana passada que quando alguém se entregava à escravidão, tinha algumas possibilidades. A primeira, que eu acho que é a que Paulo não está usando, é aquele que nasce escravo. Ele já nasce dentro de um contexto de escravidão. A vida dos pais era de escravo e ele já nasce, então, como escravo. Então, não é nesse sentido que Paulo está falando se oferecer, porque ele já nasceu oferecido ao pecado. Mas Paulo está falando daqueles que se tornam escravos por necessidade. Às vezes era uma pobreza extrema, então ele, para não morrer, ele se entrega, ele se oferece como escravo, porque ele sabe que na casa do seu Senhor, ele vai ter comida, lugar para dormir, vai ter água para beber, vai ter um certo tipo de conforto e talvez até mesmo salário. Então, essa pessoa, diante da necessidade, ele se oferece para ser escravo, para poder fugir da fome, da miséria e da necessidade. Mas outros se ofereciam como escravos por causa de dívida. Era impagável o que eles tinham com aquela pessoa. Então, qual era a forma que ele arranjava de pagar e quitar a dívida? Eu vou ser seu escravo. A gente não usa essa expressão do tipo assim, quando a gente vai sair, e ele fala assim, nossa, se a conta ficar muito alta, eu não vou ter dinheiro, então eu vou lavar louça. Era mais ou menos isso que eles falavam. Olha, eu não tenho como pagar, então eu vou lavar sua louça. Eu vou trabalhar para você e que isso seja suficiente para quitar a nossa dívida. Então, Paulo está pensando nestes casos em que a pessoa se oferecia, se entregava para a escravidão. E é isso o que Paulo tem em mente, porque ele vai falar, como nós vimos no versículo 19, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, Paulo está dizendo assim, lembrem-se que um dia vocês se entregaram, vocês se deram para a escravidão do pecado. Vocês se ofereceram, vocês entregaram seus corpos, suas mentes, o seu coração, a sua devoção, os seus intentos. Vocês entregaram o corpo de vocês para servirem ao pecado, para se tornarem escravos do pecado. E quando vocês fizeram isso, vocês se deram para que o corpo de vocês fosse usado para todo tipo de impureza e de maldade. Vocês se deram para isso, vocês se ofertaram para que o mal e o pecado usassem vocês. E já que vocês deliberadamente se entregaram,
vocês são dominados por ele. Ele manda em vocês. Já que vocês se ofertaram para o pecado, ele usa vocês como ele bem quer, porque vocês são escravos dele. Ele é senhor sobre vocês, então vocês obedecem à sua voz. Vocês obedecem a tudo que ele manda, porque agora vocês são escravos dele. Então veja que Paulo ele usa essa ilustração da escravidão, que era muito comum no Império Romano, para poder mostrar para os crentes que eles viviam assim, como escravos entregues ao pecado, deliciando o seu senhor com o seu corpo, trazendo prazer para o seu senhor, usando a vida como um objeto de servidão e de escravidão. Mas a gente viu nos versos anteriores, na semana passada, que nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo comprou a mim e a você. Ele pagou a alforria para que eu e você pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. Paulo vai dizer, e você talvez vai se lembrar, que tudo isso aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu naquela cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, o nosso corpo do pecado foi sepultado junto com ele. E quando ele ressuscitou, nós que estamos unidos a ele também fomos ressuscitados para uma nova vida. Então, o que Cristo fez ali naquela cruz, ao pagar o preço da nossa escravidão, ele nos dá agora o direito e o privilégio de um viver novo, de uma vida renovada, de uma vida restaurada e transformada com ele. Então veja que Paulo está simplesmente afirmando nesse capítulo 6 que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da servidão. Nós servimos agora um outro Senhor. Agora resgatados, comprados por Jesus, nós servimos a esse Deus que pagou o preço da nossa dívida. E olha o que ele diz no versículo 19, repito ele: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, nesse novo tratado que foi feito com Cristo, o que Jesus fez na cruz, resgatando a mim e a você, o que ele exige como Senhor nosso? Entreguem-se totalmente a mim também. Assim como vocês se entregavam para o pecado, para poder viver todo tipo de impureza e maldade, agora que eu comprei vocês, entreguem-se para mim também. Entreguem-se inteiramente para mim, para que eu use vocês, conforme diz o final do versículo, para a justiça e para a santificação, para que vocês tenham um viver justo e para que vocês vivam esse processo de santificação. Em outras palavras, como vocês se entregavam intensamente para o pecado, agora em Cristo, entreguem-se intensamente para que Ele use vocês para o que é justo, para o que é reto e para o que é correto. E eu acho que esse ponto é muito importante a gente dar abrir um parênteses aqui, porque o que a gente vê hoje dentro das igrejas é muita gente servindo ao Senhor de qualquer jeito. É muita gente dentro das nossas comunidades cristãs entregando para o Senhor o que sobra. Então ela entrega o que sobra do tempo, ela entrega o que sobra das motivações, ela entrega o que sobra do coração, ela entrega o que sobra dos dons e talentos. Mas quando você era escravo do pecado, faz um exercício de memória aí. Como que você vivia essa vida de pecado? Entregando-se totalmente aos deleites e prazeres da carne. Você não media esforços para ir para uma baladinha, para poder ficar, para poder ter relações sexuais, para poder mentir, para poder ver o que não devia, para falar o que não devia, para mentir, para fofocar e para agir mal. Você não media esforços para poder sair com os amigos, para poder gastar o seu dinheiro com aquilo que não é proveitoso. Você simplesmente se entregava para o pecado e amava aquilo de maneira fervorosa. Mas aí, depois que a pessoa passa por um processo de conversão, ela vive aquele começo de primeiro amor. A vida cristã é uma delícia, ele quer converter todo mundo. Ele quer falar de Jesus, por quê? Aquilo é uma coisa nova na vida dele.
Aquilo é algo extremamente novo, então ele está impactado por essa situação. Mas depois, como a maioria de nós, ele vai se tornando crente velho, ele já vai se acostumando com esse ambiente de igreja, ele vai se ambientando com os trabalhos, com as atividades, vai tomando um pouco mais de conhecimento das coisas, vai vivendo e passando anos aqui dentro da igreja. O que vai acontecendo com o seu amor? Vai minguando, vai ficando mais num nível baixo, vai ficando mais morno, mais acostumado, e aí ele já não se oferece intensamente, fervorosamente para o Senhor. Ele já não se oferece como um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Ele já pensa 2 vezes para poder dar dízimo, para poder trabalhar na igreja, para poder se envolver com os ministérios, para poder fazer as coisas do jeito que Deus ordena. Já pensa muito, porque, não, mas olha, isso vai tomar o meu tempo da semana, isso aqui vai tomar o meu tempo do final de semana, isso aqui vai mexer com as minhas finanças, isso aqui pode me trazer alguma coisa A, B ou C. A gente coloca um monte de obstáculos no caminho para não servir a Deus intensamente, para não servir a Deus amorosamente. E olha o que Paulo está dizendo para a igreja: agora que vocês foram resgatados da escravidão e vocês pertencem a Cristo, sirvam a Ele fortemente, como vocês serviam ao pecado. Como vocês se entregavam para o pecado, entreguem-se para Deus também, para Ele usar vocês, para Ele trabalhar por intermédio de vocês, para Ele agir por meio de vocês. Irmãos, o que Deus quer do seu povo é uma entrega total e irrestrita. Não tem jeito. Você quer servir a Deus de verdade, então você tem que se entregar para Ele. Você concorda com os termos do acordo dele e não com o seu. Você não se entrega para o Senhor e diz assim: olha, mas eu vou me entregar, mas vai ser do meu jeito. Então Ele vai falar o que para você? Desse jeito eu não quero. Continue onde você estava, lá você é melhor. Não dá para você dizer que você é crente e você querer servir a Deus do seu jeito. Não dá. Não é assim que funciona a vida cristã. Lembrem-se que Paulo ele não está falando de outra coisa senão de escravidão. Desde quando o escravo senta com o Senhor para negociar? Existe isso na história? O escravo sentou com o dono e falou assim: vamos negociar aqui? Não, porque você não é um trabalhador de Deus, você é um escravo de Deus. Então Ele ordena, Ele manda e você só obedece. Mas a gente vem para a igreja com que sentimento? Não, eu vou entregar só o que dá. Eu vou dar para Deus só o que eu quero. Outras coisas não, só isso. Não, Ele não está pedindo para você só metade de você. Ele está pedindo você por completo. Ele quer tudo de você. Ele quer ser Senhor de cada detalhe, de cada área, de cada instância, de cada circunstância da sua vida. Porque se não for assim, irmãos, repense a sua caminhada cristã. Se Ele não é Senhor de tudo que tem na sua vida, pode ter certeza que Ele não é Senhor de nada. Porque qualquer momento você pode querer tirar. E não é assim que funciona, e é isso que Paulo está dizendo. E é para isso que a igreja cristã precisa acordar. A gente serve de maneira muito apática. A nossa vida cristã é muito apagada. E não é isso que ele quer. Então, veja que Paulo ele está sendo assim, extremamente categórico. Do jeito que vocês se entregavam para o pecado, entreguem-se para a justiça. Para que por meio da justiça vocês experimentem santificação, para que vocês experimentem uma vida diferente. E aí, você quer ter uma vida diferente, vivendo do mesmo jeito que você vivia? Não dá, não dá. A vida com Jesus é uma vida nova. Ele não está falando de uma vida remendada. Quando Ele chamou você, Ele não olhou para os seus pecados, para a sua situação e deu ali uma remendada na situação. Ele não trabalha com remendo. O que Ele fala é: você é novo, você é uma nova criatura. Você não é uma criatura remendada, mas você é uma nova criatura. E se nós somos novas criaturas, então agora nós servimos a esse Senhor, então nós nos entregamos a Ele. Nós damos a nossa vida. Então, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender
a gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não existe negociação. Ou você serve a Ele de verdade, ou você continua servindo o seu antigo Senhor. Ou você entrega-se para Ele, para que Ele te use mesmo, tudo que você tem e tudo que você é. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. Ele quer ser dono de tudo. Não existe nada que vai estar sob o seu controle, nada. Você não está no controle de nada. Você acha que está no controle, mas você não está. Porque ou você está sob o total controle do pecado, ou você está sob o total controle de Jesus. Você não tem controle de nada que está ali. A gente que acha, porque a gente é tolo. A gente acha que está controlando, mas você não está controlando nada. Então, você tem que se dar inteiramente. Ou você vai continuar se entregando para o pecado, ou você se entrega para Cristo e viva essa nova vida com Ele, dominando e cuidando de todas as coisas. É isso que Paulo está afirmando nesse versículo 19. Assim como vocês ofereciam-se para a escravidão, para viver em impureza e maldade, ofereçam-se agora ao Senhor, para que Ele use vocês para a justiça e para a santificação. Ele vai continuar, então, no versículo 20, dizendo assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O que ele está querendo dizer aqui? Que ninguém, como nós já dissemos, pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Esse negócio de falar que é crente em cima do muro, balela. Como diz a expressão, o muro pertence ao diabo. Deus não faz muro para você ficar em cima. Ou você pertence a Ele, ou você pertence ao diabo. Não tem meio termo para você ficar ali, tipo, um pé no mundo e um pé na igreja. Não existe. Ele não quer gente dividida no meio. Ele quer gente inteira, integral. Então, Paulo está dizendo assim: quando vocês estavam como escravos do pecado, vocês estavam dispensados da justiça. Vocês estavam dispensados de obedecer ao Senhor, porque Ele não quer crente pela metade. Ele não quer gente pela metade. Então, já que vocês estavam como escravos do pecado, vocês não precisavam se preocupar em obedecer a Deus, porque vocês já tinham decidido um lado. Vocês já tinham optado de que lado vocês queriam viver. Então, não dá. Vocês estavam isentos com relação à justiça. Isso é o que ele está dizendo no versículo 20. E aí, o versículo 21 é a continuação dessa ideia. Naquele tempo, que tempo é esse que Paulo está rememorando? Naquele tempo que vocês viviam no pecado. É isso que ele está falando no versículo 20, não é? Quando vocês eram escravos do pecado, e aí ele vai falar assim, naquele tempo, e olha a mudança que Paulo está acreditando que houve na igreja. Ele não está falando como se ainda fosse um fato a escravidão ao pecado. Ele está falando, naquele tempo, num passado, num momento lá atrás. Isso é para poder fazer eu e você entendermos que o pecado, apesar de ser real, ele é um acidente de percurso na vida do crente. O pecado não é uma rotina. O pecado na vida do crente, irmãos, entenda isso, não é uma coisa constante. Ele é uma situação, um deslize, um momento de fraqueza. Porque se o crente é alguém que está o tempo todo pecando, tem problema acontecendo aí que precisa ser tratado. O pecado na nossa caminhada é um acidente no percurso. Então Paulo está dizendo, naquele tempo, quando vocês eram escravos do pecado, qual foi o resultado? É o que diz o versículo 21. O que vocês escolheram com uma vida regada a pecado? Qual foi o proveito? O que ofereceu para você uma vida de pecado? Mostra para mim os frutos, os resultados daquilo que vocês eram. Versículo 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte.
E olha que Paulo está dizendo então, o que vocês ganharam com uma vida entregue ao pecado? Vergonha. Porque é isso que o pecado faz você passar. O pecado só oferece para você vergonha. E aqui, a gente precisa pensar. Não sei qual foi a vida de pecado que vocês viveram. Não sei qual foi o momento da vida em que vocês se entregaram ao pecado. Mas imagina aqui, e talvez você pensando sobre você, ou pensando sobre alguém que você conhece, alguém que vive uma vida de pecado entregue à bebida. Sai para beber e bebe até não aguentar mais. Enche a cara. O que sobra para aquela pessoa? Qual que é o fruto que ela colheu? Sendo carregado pelos amigos. Acorda na sarjeta, sujo, às vezes roubado, maltrapilho. A família é envergonhada porque tem que buscar o bendito e a bendita cai na rua, falando asneira, gastando dinheiro com aquilo que não é proveitoso. Aquela cena horrorosa, acorda no outro dia sem lembrar do que aconteceu, virando piada na boca das pessoas, a família sendo humilhada, um lixo humano. Tem motivo para se gabar disso daí? É alguma coisa para poder falar assim, caramba, olha, sou macho mesmo, hein? Bebi até não aguentar mais. O que sobrou disso daí? Vergonha. Uma vida regada a sexo. Eu tenho todos os homens e mulheres que eu quiser. Tenho relação sexual assim, ó, todo dia com um monte. O que resta? Vergonha. Doenças sexualmente transmissíveis, mal falado na boca do povo, gente sem compromisso, gente sem caráter, gente sem integridade, gente que não vale a pena se relacionar porque não vai trazer nenhum futuro para nada nem para ninguém. Pode bater no peito que já teve 1000 mulheres, 1000 homens, mas o que resta para você é vergonha. E aí você pode listar todos os tipos de pecados que você imaginar. Pensa na sua vida de pecado que você vivia antes. Pensa nas coisas que você pensava, falava, nos desejos do seu coração que você maquinava, nas suas motivações, onde os seus pés te levavam, o que suas mãos tocavam, o que os seus olhos viam, o que sua boca falava, o que seus ouvidos ouviam. Você tem prazer em ficar lembrando dessas coisas? Essas coisas te trazem alegria e sensação? Porque isso, se ainda você pensa na sua vida do passado, se você ainda lembra do seu estado antes, e isso ainda não te traz vergonha, é porque também tem um problema. Irmãos, toda vez que a gente for precisar falar do nosso estado de pecado antes de Cristo, a gente não fala com um sorriso no rosto. É muito estranho gente que vai contar testemunho de vida, e ela vai contar de como ela era, e ela fala com humor, fala com sorriso no rosto, fala como se tivesse sido alguma coisa legal, porque não é. Porque uma vida de pecado é uma vida de vergonha, porque é isso que o pecado paga para você, vergonha. Então você não pode olhar para o seu passado e sentir como se você tinha alguma vantagem, um orgulho do que você fez, porque se você ainda sente isso, você precisa ainda se consertar. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Olha, vocês eram beberrões, vocês viviam nas orgias, vocês viviam nas suas idolatrias, vocês viviam atolados no pecado, e o que isso deu para vocês de recompensa? Só vergonha, porque agora vocês se lembram do estado que vocês estavam, e é vergonhoso o que vocês estão sentindo. Então a gente precisa olhar para o texto e entender o que Paulo está querendo mexer comigo, com você. Naquele tempo, que resultado você colheu? Que resultado? E aí ele vai dar a resposta. Somente as coisas de que agora vocês sentem vergonha. Vocês sentem vergonha de quem vocês eram. E o que isso também deu para vocês? Além de vergonha, finalzinho do versículo 21. Porque o fim delas é morte.
que o pecado, além de vergonha, dá para você? Morte. Tanto a morte física, sim, mas principalmente a morte espiritual e a morte eterna. É isso que o pecado dá para os seus escravos. A morte espiritual, nenhum desejo e prazer por Deus, pelas coisas certas, corretas e justas, nada. Nada. E por fim, a morte eterna, o afastamento de Deus para sempre, o inferno. Então, o que o pecado dá em troca? Vergonha e morte. E você, quando lembrar dos seus pecados, você não pode sentir orgulho. Muito pelo contrário, você sente vergonha. Você sente vergonha, porque é isso que ele provoca em você. Provoca em você esse corar de vergonha. É como o Daniel, ele escreve lá no capítulo 9 do seu livro. Ele diz assim: Senhor, a nós cabe apenas o corar de vergonha diante dos nossos pecados. A oração dele e também confessando o pecado da nação é: Senhor, a gente não tem orgulho nenhum do que a gente fez. A gente não tem orgulho nenhum do nosso pecado, de tudo que agimos mal contra o Senhor. Muito pelo contrário, o que a gente está sentindo agora é vergonha. Vergonha do que fizemos. E o que nós estamos recebendo agora, o exílio, a humilhação, isso não nos traz nenhum orgulho. Pelo contrário, isso só nos traz vergonha de quem nós éramos e do que nós fazíamos e da maneira como nós vivíamos. Mas qual que é a boa notícia depois de tudo isso? Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Ele está mostrando que uma coisa nova aconteceu. Agora nós não servimos mais o pecado, ele não manda mais na gente. Ele não é mais Senhor sobre nós. Agora, porém, libertados do pecado, ainda mais, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então veja que Paulo está dizendo, uma mudança aconteceu. Uma mudança nítida aconteceu na vida de vocês. O antigo Senhor que vocês serviam, o pecado, ele foi destronado. Vocês não são mais escravos dele. Vocês não se sujeitam mais a ele. E toda a vergonha que vocês já passaram foi coberta pelo sangue de Jesus. O passado, irmãos, não dita mais as regras na sua vida. O passado não domina mais sobre você, porque o seu passado já foi coberto pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O seu passado já foi apagado, como diz as Escrituras, ele lança os seus pecados no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Quando ele te salvou, agora que você é uma nova criatura, agora que você é um novo homem, uma nova mulher, ele já jogou os seus pecados num lugar que ele nem se lembra mais. Ele não vê você mais, agora nominado pelo seu pecado. Agora ele vê você coberto pelo sangue de Jesus. Ele vê você uma pessoa transformada, uma pessoa renovada. É assim que Cristo vê a mim e a você. É dessa forma que agora nós somos enxergados. Por isso ele diz, vocês foram libertados do pecado. Então, já que vocês são libertos, vocês não precisam viver se entregando para os prazeres do pecado. O pecado não é mais senhor sobre vocês. Vocês foram libertados. E além de libertados, vocês foram transformados. Vocês são gente nova. Uma transformação aconteceu e agora vocês são gente diferente. Vocês são gente nova. E o fruto do pecado qual era? A vergonha, não era? A vergonha e a morte. Olha agora o fruto. Tendes o fruto para santificação. Não é mais para vergonha agora. Agora, quando alguém olhar para você,
a sua vida nova, a sua vida transformada, eles vão ver frutos de alguém que está vivendo santidade com Deus. As pessoas na rua, elas vão até lembrar de quem você era, elas vão até recordar do estado que você vivia, mas aquilo que Cristo está fazendo, elas vão olhar e elas vão ver o fruto da santidade acontecendo na sua vida. Elas vão ver uma transformação genuína na sua vida. Vai ser inegável o que Cristo faz e o que as pessoas vão ver. E por fim, o que você vai receber? A morte? Não, a vida eterna. Então veja que nessa mudança ele mudou tudo. Ele mudou todas as coisas. Ele mudou por completo a nossa situação. Ele mudou por completo o nosso estado. Vocês agora não precisam mais sentir vergonha. Vocês não precisam mais ter medo da morte, porque agora vocês estão em santificação e vocês estão em vida eterna. Vocês estão imersos nessa vida nova que Jesus deu para vocês. Então, irmãos, quando nós falamos em santidade, ela envolve todas essas mudanças que Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Ela envolve todas estas transformações e que elas são claras na minha e na sua vida. Elas são evidentes nas nossas vidas. E é isso o que Paulo está querendo ensinar para essa igreja de Roma. Vocês não são mais escravos do pecado, mas agora vocês pertencem a um novo Senhor. Vocês pertencem a Ele. Ele está provendo vocês de uma vida nova, transformada e renovada. Então é isso o que Paulo está ensinando para essa comunidade de crentes. E aí, o versículo 23, extremamente conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai tratar de algumas coisas importantes. Apesar de a gente conhecer bem esse texto, talvez a gente não compreenda de fato o que Paulo está querendo ensinar aqui. Ele começa o versículo 23 falando porquê, né? Ele usa o porquê, porque ele está unindo as frases. O porquê é exatamente isso. Ele está unindo o que está acontecendo no versículo 22, versículo 21, e o 23 é a resposta para estas coisas. Porque o salário do pecado é a morte. É como se ele dissesse assim: o pecado, ele vai pagar os seus escravos. E qual que é o salário que o pecado vai pagar para os escravos? Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que cumprem muito bem o seu papel de escravos do pecado, todos aqueles que se entregam mesmo para o pecado, aqueles que servem o Senhor Satanás, aqueles que se entregam de verdade, de coração e alma para a maldade, eles vão receber no final o seu contra-cheque. Na sua conta, o salário vai estar depositado, que é a morte. E é isso que a Bíblia está dizendo. Não é o que nós estamos afirmando. Então, todos aqueles que querem viver numa vida de pecado, entregando-se a todo tipo de dissolução, vivendo desesperadamente para cumprir as ordens do Senhor pecado, eles já estão garantidos no salário. Eles vão receber a morte como o salário daquilo que eles estão cometendo. Todos os que se opõem a Deus, todos os que desprezam os mandamentos do Senhor, todos os que praticam atos detestáveis, que não têm piedade, não se arrependem, eles vão, de fato, receber o seu salário. Por quê? O que o trabalhador quer no final do mês? Que na sua conta esteja o salário daquilo que ele trabalhou. Não é isso que a gente espera? Você chega no começo do mês ou no final do mês, seja lá quando você recebe, o que você espera ver na sua conta? O salário, porque você trabalhou para aquilo. Você trabalhou o mês inteiro e agora o que você quer? Que você receba aquilo que é seu direito. Então, o que é direito do pecador?
O que é direito daqueles que se entregam para o pecado? A morte. É isso que vão receber, a morte espiritual e a morte eterna, longe de Deus, afastados de Deus, sem qualquer interesse pelas coisas de Deus. É isso que vão receber. Mas olha a diferença, irmãos, do que Paulo diz, já que o salário do pecado é a morte, não seria mais certo dizer que o salário de Deus é a vida eterna? Não seria mais igualitário? O salário do pecado é a morte. O salário de Deus, da obediência, é a vida eterna? Mas não é assim. Sabe por que não é assim? Porque Deus não paga salário para ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Porque quando você recebe o salário, é um direito que você tem. O salário que você recebe não é uma boa ação do seu chefe. Não é uma caridade, mas é um direito que você tem, de receber lá o seu salário. E isso torna o seu patrão o quê? Responsável, obrigado a te pagar. Não é? Você não recebe o seu salário e chega no seu patrão e fala assim: patrão, obrigado, viu? Obrigado pelo meu salário desse mês. Você não faz isso porque ele é obrigado a te dar o seu salário. Porque você trabalhou para isso, não é? Mas Deus não é assim. Deus, ele não tem dívida com você e nem comigo. Por isso que Deus não paga salário. Por isso que Paulo é muito sábio em dizer: o que vocês recebem de Deus não é salário, não. Não é salário que ele tem para dar para vocês. A salvação não é por mérito. Você não ganha a salvação porque você merece a salvação. Você não tem direito à salvação por qualquer outra coisa. Por isso que Paulo está dizendo: o que vocês recebem de Deus é um dom, é graça, é bondade da parte dele, é graciosamente dada pelo Senhor a vida eterna. O mérito não está em você, o mérito está na pessoa de Cristo. Então, se nós hoje somos salvos e podemos usufruir da vida eterna, não é porque é um salário que Deus pagou para mim e para você, mas é a graça maravilhosa que Cristo alcançou na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos disso por causa da sua graça maravilhosa. Então, veja que Paulo está dizendo assim: o que vocês agora recebem de Deus é uma bênção da sua generosidade. É uma bênção daquilo que Cristo alcançou na cruz. Você não se esforçou para ela. Você não trabalhou para conquistar a salvação. Porque se assim fosse, toda a teologia da Escritura estava errada. Se você trabalha para ser salvo, então Deus é um devedor seu no final das contas. Mas não é assim que funciona. Você não trabalha para ganhar a salvação. Você recebe a salvação de graça por causa do que Jesus fez na cruz. Então nós não somos salvos porque merecemos, porque por merecimento, o que a gente merece é a morte. Por merecimento mesmo, o que a gente merece é o inferno. Mas por graça, nós recebemos o céu e a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso, veja que Paulo diz, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o mérito é de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não nosso. Quem tem que ser honrado, adorado e engrandecido é Cristo Jesus, porque Ele foi quem morreu na cruz do Calvário. O direito é dele, a conquista é dele, a vitória é dele. E Ele faz o que comigo, com você? Dá essa graça para mim e para você da salvação. A vida eterna, Ele dá para mim e para você. Nós não pagamos e não compramos, mas Ele deu para mim e para você. Bonito isso, né? Você vê essa diferença. Na vida de pecado,
o salário que você vai receber porque você merece, porque você trabalhou muito para poder ganhar a morte. Você trabalhou muito, você se entregou para os seus pecados, você maquinou o mal, você pensou o que não devia, falou o que não devia, fez o que era imprestável, você labutou, suou a camisa para pecar. Então você vai ganhar o seu salário. Mas agora em Cristo, Ele pagou tudo isso, Ele sofreu, Ele suou sangue, Ele padeceu, Ele foi humilhado, Ele trabalhou para isso. E eu e você simplesmente nos deleitamos na conquista dele, na bondade dele para mim e para você. Por isso, irmãos, para nós encerrarmos, hoje é dia de você entregar-se a Deus. Se você ainda não fez isso, se você ainda não se entregou para Deus, hoje é dia de você fazer isso. É dia de você deixar Ele cuidar de tudo na sua vida. É muito gostoso nós falarmos sobre o Jesus Salvador, mas nós também temos que entender que Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, Ele tem que mandar na sua vida. Eu sei que a gente vive hoje uma geração em que as pessoas querem se sentir livres, né? As pessoas não querem prestar contas para ninguém, as pessoas querem ter uma vida assim, onde elas mandam em si mesmas, onde elas não têm que dar respostas para ninguém, as coisas são do jeito dela, são para ela faz o que bem entende, do jeito que entende, a hora que entende. As pessoas acham que são assim, mas ninguém é livre. A própria Escritura afirma para mim e para você, a gente serve alguém. Todo mundo é escravo de alguém. Ou você vai ser escravo do pecado para a morte, ou você vai ser escravo da obediência para a justiça. É isso que Paulo está falando. E essa é a verdade que as pessoas não querem engolir. As pessoas não querem engolir, mas é o fato. Então hoje é a oportunidade que Deus está dando, caso você ainda não tenha feito isso, de entregar-se a Ele como Senhor. E é entregar mesmo tudo que você tem e tudo que você é. Todos os seus pensamentos entregar para Ele, todas as suas vontades entregar para Ele, todos os seus planos e projetos entregar para Ele, todas as suas ações entregar para Ele. Você vai entregar você vai entregar a sua família, você vai entregar o seu trabalho, você vai entregar o seu coração, porque tudo está no controle dEle. E acredite, irmãos, Ele não vai usurpar, mas Ele vai abençoar você em todas estas coisas. Ele vai abençoar você, Ele vai fazer você ser uma bênção no seu trabalho, você ser uma bênção de pai, de mãe, de filho, você ser uma bênção lá na sua vizinhança, na sua casa, você ter pensamentos saudáveis, você ter uma vida saudável. Ele vai fazer isso com você, mas você precisa se entregar hoje para Ele. Não é para fazer isso amanhã, porque amanhã pode ser tarde, pode ser que amanhã não exista para você. Porque você não garante que vai estar vivo para o culto da noite. Então, por isso que a oferta, ela tem que ser para agora. Entregue-se para Deus e deixe Ele cuidar da sua vida. A recompensa de tudo isso é a vida eterna. É uma recompensa gloriosa. É uma recompensa gloriosa. Comparado a se entregar para o pecado, que o salário é a morte, entregar-se para Deus é vida eterna. É glorioso você pensar nisso. É glorioso você saber que o que Ele tem para te dar é muito mais excelente. Então, por que não entregar-se aos cuidados do Senhor? Servir a Ele com fervor, com temor, com alegria, com vontade. Isso é se entregar. E se você aqui hoje ainda sente vergonha do seu passado, é um bom sinal. É o sinal de que você está no processo de santificação. É sinal de que você está caminhando com Jesus e o pecado do passado te deixa com vergonha. Você não pode sentir saudades do pecado ou saudades da vida que você vivia. Você não pode, porque isso não é uma entrega a Deus. Você não pode sentir as vontades, os desejos que você tinha antes de Cristo, porque isso não é uma vida transformada. Mas se hoje você ainda sente vergonha, você lembra das coisas que você fez, você está no caminho. Você está no caminho.
Mas se, caso contrário, você ainda não sente vergonha, mas saudade, o que você precisa hoje, urgentemente, é do Evangelho. Você precisa da cruz de Cristo. Você precisa renunciar a todas estas coisas e mudar de vida. Nas palavras do próprio Cristo, você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor que mudou a nossa vida e a nossa história. Louvado seja Jesus, que nos alcançou com a sua bondade e nos dá o dom gratuito da vida eterna. Então, que nós nos apropriemos dessas verdades e vivamos intensamente para Jesus. Viva intensamente para Ele. Não meça esforços para servir a Jesus. Não meça esforços para ser um crente melhor, para ser um servo melhor. Não meça esforços. Não fique colocando barreiras no caminho, impedimentos, tranqueiras para poder atrapalhar. Não, para com isso. Mas que você possa servir a Deus assim, de coração aberto, aproveitando todas as oportunidades que Ele dá para você ser um crente melhor. E que você faça isso com muito temor e tremor na presença de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar-nos nesse capítulo 6, extremamente belo, daquilo que Paulo vem ensinando para nós, que agora nós não vivemos mais no pecado, agora nós somos libertos para servir a Deus e somente a Deus. Amém? Alguma pergunta, queridos? Não? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças por essa manhã aqui de estudo. Obrigado pela palavra bendita, maravilhosa e gloriosa. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que uma vida de pecado não vale a pena, porque o pecado paga o seu salário, que é a morte eterna. Mas também aqui, agora, paga com vergonha. Ó Deus, e nós, talvez muitos aqui, não nasceu num lar cristão, mas experimentou muito desse mundo cruel e já teve experiências com o pecado. Ó Senhor, obrigado. Obrigado porque nós fomos libertados. Não precisamos mais nos curvar diante do Senhor pecado. Ele não faz mais nenhum sentido para nós. Ele não dita mais as regras. Ele não controla e nem comanda as nossas vidas, porque nós fomos libertados. Fomos transformados, renovados. Obrigado, Jesus. E agora, como servos de Deus, que nós sirvamos intensamente a Jesus. Que a gente sirva o povo, que a gente sirva a igreja, que a gente ame ao Senhor, que a gente se entregue de verdade aos seus cuidados. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça. Obrigado porque tudo isso é dom gratuito, é graça, é bondade do Senhor sobre nós e para nós. Louvamos a Deus, ao Senhor, por essa vida nova, por essa novidade de vida que recebemos. E queremos usá-la para dar mais glórias ao Senhor, para adorar mais o Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor sustente a cada um de nós. E que possamos vir para o culto da noite, ó Deus, para mais um momento especial de adoração. Não nos deixe ficar com preguiça, com desculpas ou ter outros compromissos que pareçam ser mais importantes. Porque não existe nada mais importante do que estar reunido com a igreja, adorando a Jesus. Um dia da nossa semana para dedicarmos ao Senhor e somente ao Senhor. Inculque isso, Deus, no coração do seu povo, esse compromisso leal, sincero, e que nós, ó Deus, possamos nos encontrar aqui para continuar esse tempo de louvor e adoração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.